Eu acho que pensar sobre o tema regulação emocional e gerenciamento do estresse passa, assim, fundamental e originalmente por entender que nós somos mobilizados por três diferentes sistemas. Ah, a gente é mobilizado por um sistema de recompensa, por um sistema de ameaça e por um sistema de conexão. Ou seja, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, estão relacionados a esses três grandes sistemas. Só que o sistema que fala mais alto na nossa mente, né, o sistema mais sensível, é o sistema de ameaça. Até pela nossa estrutura neurológica, nossa arquitetura cerebral, o sistema fala muito alto. Quando a gente captura o mundo através dos nossos sentidos, o primeiro sistema que o processa é o sistema de ameaça. Está lá no nosso sistema límbico, lá com a amígdala, ele imediatamente faz esse processo. Né? Todas as experiências difíceis, todas as experiências ameaçadoras, desde a nossa terra infância, estão registradas lá no nosso banco de dados emocional. E antes do episódio coronavírus, né? Antes do episódio coronavírus, onde o tema da segurança física e da segurança financeira, óbvio que ele sempre existe, mas ele não estava tão aguçado. Existiam duas grandes estruturas de ameaças, duas grandes estruturas de medo que sempre nos apavoram. Né? A primeira estrutura de medo é a estrutura do pertencimento, ou seja, a gente tem um brutal medo de não pertencer, de não ser gostado, de não ser amado. Né? Na realidade, a gente processa no nosso cérebro, né? A matriz de processamento no nosso cérebro da rejeição social é a mesma matriz que processa a dor física. Portanto, se eu fraturo a minha perna, isso é processado no mesmo lugar onde eu percebo a possibilidade de ser exilado, né? De ser rejeitado. Se você vai nos primatas, os primatas prefiram morrer a serem exilados do grupo. Então, na realidade, é um medo muito profundo, um medo relacionado ao pertencimento. E uma terceira camada de medo é o medo da estima, é o medo de não ser importante, o medo de não ser bom o suficiente. Né? São demandas do nosso ego, a demanda por pertencer e a demanda por estima. Aí vem o coronavírus. O coronavírus vem com o nosso medo mais básico, que é o medo da segurança da segurança financeira ou da segurança propriamente dita. Né? Se eu vou ter saúde o suficiente e se eu vou ter meios materiais o suficiente. E isso fez com que o nosso sistema de ameaça inflamasse completamente. Ou seja, a gente está completamente sensível a todas as ameaças. Né? Como é que vai ficar o meu negócio? Como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ficar o meu emprego? Como é que vão ficar as minhas relações? Né? E, principalmente, se eu vou ter segurança física e segurança financeira para os dias que vão se aproximar. Na realidade, o grande antídoto para esse processo, né, o grande antídoto para esse sistema de ameaça, é que, da mesma maneira que está impresso biologicamente o sistema de ameaça, o grande antídoto é o nosso sistema de conexão. Porque o nosso sistema de conexão também é atávico, é ancestral. Ou seja, nós somos mamíferos de cuidado. Né? E, na realidade, quando a gente se sente seguro, né, isso aí tem toda a simbologia, né, de quando a criança, o bebê é acarinhado pela mãe, naquele momento o sistema de ameaça da criança está desativado, porque ele se sente protegido e seguro. Então, na realidade, é como construir segurança psicológica num momento como esse. Né? Como desenvolver conexões e boas estratégias para lidar com um sistema de ameaça que está inflamado. E aí eu acho que uma construção muito legal que o Duda, meu sócio na Cinco, sempre faz, que eu acho incrível, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, né, a gente vai ter praticamente 100% de adesão num tipo de resposta que é a seguinte: se eu quiser ter um bem-estar físico, um bem-estar de saúde, né, o que eu devo fazer? Praticamente 100% das pessoas vão responder que, cara, para eu ter saúde, eu acho que eu tenho que fazer atividade física, tenho que comer bem e tenho que dormir bem. Não vai fugir muito disso. Na realidade, essas são, quando cultivadas, geram como sintoma um bem-estar físico.
Se a gente pegar a palavra para definir meditação nas grandes tradições, se você pega em sânscrito, a palavra é gom, em Pali, a palavra é bhavana. E ambas essas palavras, elas nos remetem a coisas como familiarizar e cultivar. E aí a gente faz o seguinte, se para a parte física as sementes são essas, que sementes eu deveria cultivar para ter como sintoma um bem-estar mental e emocional? Essa é a grande questão. Que sementes são essas? Que sementes a gente deve cultivar para lidar com um sistema de ameaça que está inflamado? Então, quero rapidamente aqui, sem tomar muito tempo de vocês, fazer uma digressão sobre que sementes eu reputo que são as melhores, as sementes premiums para lidar com essas emoções difíceis e com a ansiedade. O ponto de partida que eu entendo para esse processo é a gente desenvolver, a gente malhar realmente a nossa atenção. A atenção é a nossa função executiva mais importante, que faz com que o jogo deixe de ser jogado no nosso cérebro emocional, o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro que vê a ameaça e não distingue muito bem que ameaça é aquela. Tirar o jogo do cérebro emocional e levá-lo para o nosso cérebro executivo. A nossa atenção molda a nossa realidade. Imagine a atenção como um canhão de luz, num teatro escuro, num palco escuro. Para onde eu movo esse canhão, ali está a minha realidade. Se esse canhão de luz foca naquela bailarina à esquerda do palco, a minha realidade é aquela bailarina à esquerda do palco. Essa é o que nós chamamos de mindfulness, que é a capacidade de recoletar, é a capacidade de juntar uma atenção que está fragmentada, uma atenção que ela está o tempo inteiro muito volátil. Quando eu consigo recoletar, juntar essa atenção num canhão de luz, esse é o meu mindfulness. Essa é a minha capacidade de prestar atenção. E aonde eu presto atenção está a minha realidade. Eu posso prestar atenção em qualquer ângulo dessa crise. Então, na realidade, eu preciso malhar formal e informalmente esse músculo da atenção para que eu tenha escolhas sábias, para que eu tenha um lugar de liberdade, para que eu saia desse cérebro emocional. O cérebro emocional, eu gosto muito de contar uma historinha que tem no Upanishad, um grande livro, no épico hindu, dizendo que há 5.000 anos atrás uma pessoa entra num quarto escuro e se horripila ao ver uma cobra, uma ameaçadora serpente no teto. E essa pessoa tem todas as reações de quem vê uma serpente, quem vê uma cobra. A pupila dilata, o coração dispara, e eu estou sob grande ameaça, e o instinto dessa pessoa é lutar ou fugir. Mas num átimo de segundo, segundo a Mel Robson nos Estados Unidos, 5 segundos, num átimo de segundo, ela pega o candeeiro, ilumina um pouco aquela situação e percebe que não era uma cobra, era uma corda. Esse candeeiro, essa luz, é exatamente a nossa capacidade de sairmos do nosso cérebro emocional e irmos para o nosso cérebro executivo. E talvez a matéria-prima mais importante dessa luz do discernimento é o treino da atenção, é termos uma atitude mindfulness em relação a esse processo. Então, eu diria que a semente 001 desse processo é o treino da atenção. No segundo momento, no segundo processo, eu creio que existem um conjunto de abordagens, onde é muito importante a gente fazer a regulação da nossa fisiologia. Em momentos onde eu estou sob muita ameaça e eu não sei se é cobra ou se eu sei se é corda, porque se for corda e às vezes é cobra mesmo, a gente precisa realmente ter boas estratégias para lutar ou fugir. Mas às vezes não é cobra. Então, o primeiro passo é o que os contemplativos chamam de aterrar, tentar tirar um pouco a efervescência mental e tentar trazer a nossa atenção para o nosso corpo. De alguma maneira, produzir atividades onde eu leve o foco, o canhão da minha atenção para o meu corpo. E dentro da ecologia pessoal existe um camisa 10, existe um fracasso que, na minha concepção, é a respiração.
A respiração ela não é só um fenômeno fisiológico. A respiração é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno mental, é um fenômeno emocional, é um fenômeno energético. E talvez aprender a respirar seja uma das habilidades mais importantes que a gente pode construir, né? A maior parte das pessoas no mundo fazem uma respiração na parte superior, uma respiração que preenche muito pouco o pulmão, né? Ou seja, atitudes de regulação da fisiologia passa por uma respiração mais baixa, uma respiração abdominal e uma respiração diafragmática. E existe todo um refinamento que no yoga são os pranayamas que nos ensinam a lidar com essa questão. Ao fazer isso, eu tenho 2 craques no meu time, né? Ou 2 lógicas de treino muito importantes a desenvolver: a atenção e a respiração. E com uma preocupação muito grande de tentar aterrar, sair do meu mundo mental, o mundo dos pensamentos, o mundo das ideias e tentar levar o meu foco para o meu corpo. Uma outra semente muito importante é o de metacognição, que é um pouco de você ter a consciência sobre a sua consciência. É você pensar sobre o seu pensamento. Muitas das vezes, quando a gente está numa turbulência emocional, a gente está fundido com o pensamento. E a gente precisa de ter a capacidade de se desfundir, de se distanciar desse pensamento. E é exatamente aquele espaçozinho de liberdade, né, que o hindu de 5.000 anos atrás teve, que ele consegue fazer esse distanciamento. Eu posso realmente ter estratégias como, por exemplo, dizer que estou em vias de pensar que a minha vida vai dar errado, né? Eu posso dar um nome de um filme para esse pensamento que eu estou. Eu preciso desmoralizar de alguma maneira o meu pensamento, colocar ele no lugar dele. Ele é um evento mental. E a partir desse distanciamento, eu consegui contestar, né? Olhar pelo ângulo mais construtivo, ter o que os teóricos da psicologia positiva chamam de um estilo explicativo otimista, que não é um pensamento positivo boboca. Na realidade, é como eu encontro o ângulo mais construtivo para olhar essa situação. É um mindset de crescimento. Então, a metacognição seria uma outra semente absolutamente espetacular para lidar com isso. A outra semente talvez seja a semente de forma estruturante a mais poderosa, que eu chamo que são as sementes relacionadas às virtudes do coração. É o equilíbrio da nossa intenção. E existem ali um conjunto de atividades que nós podemos nos empenhar através da nossa intenção, que podem ser life-changing, podem mudar a nossa vida, né? Então, que sementes são essas? A semente da compaixão, antes de mais nada. É de que aconteça o que acontecer, eu sou precioso, a minha vida é preciosa, e talvez a autocompaixão seja o fundamento mais estruturante para uma boa autoestima. Então, uma autoestima que não dependa tanto dos resultados, uma autoestima que não dependa das circunstâncias, uma autoestima que dê tanto da aprovação. Portanto, treinar, viver uma vida em torno da autocompaixão pode ser libertadora. Então, sementes como a compaixão, como a gratidão pelo que eu tenho, a gratidão pelas possibilidades, a gratidão pela preciosidade da vida, a gratidão por eu ainda estar conseguindo lutar e pensar sobre saídas para lidar com todas as dores do momento que a gente vive. A apreciação, a alegria pelo sucesso do outro, a alegria pelo bom desenvolvimento do outro, a alegria pelas habilidades que as outras pessoas têm, apreciar, né? Elogiar gratuitamente e também a autoapreciação, né? Então, não só a apreciação de terceiros, mas a autoapreciação. O não julgamento, o perdão, são todas atividades que eu chamo de virtudes de coração, que quando a gente traz para a nossa abordagem, né, isso nos ajuda frontalmente para o nosso projeto de felicidade e regulação das emoções. Porém, aqui eu queria fazer menção a uma habilidade que é completamente decisiva nesse momento que a gente está vivendo, que é a habilidade da não resistência e a habilidade da aceitação.
Normalmente, quando a gente ouve essas palavras, né, aceitação e não resistência, imediatamente para uma parte majoritária da população ela soa mal, né? É como se aceitação e não resistência fossem atitudes covardes, atitude de não luta, atitudes de quem, de alguma maneira, se apequena diante dos desafios. Eu acho que nada poderia ser mais diferente da realidade que essa impressão. A atitude de aceitação e de não resistência é uma atitude de extrema coragem e ela é extremamente sábia. Em momentos de grande dificuldade, de grande dor, a atividade de reduzir a resistência e desenvolver a aceitação pode salvar nossas vidas. Semana passada eu estava falando numa live com o Burley, mostrando, né, o Burley, lenda aí do surf de ondas gigantes, que na hora que ele toma um caldo e cai lá embaixo, e está rodando lá embaixo, o que o salva é a atitude de aceitação e resistência. Porque se ele está para a superfície, ele vai gastar oxigênio e vai se dar mal. Diminuir, encontrar um conforto no desconforto para ter uma solução sábia a partir daí. Portanto, a não resistência e a não aceitação talvez sejam as atitudes mais sábias num primeiro momento para lidar com alto grau de estresse e alto grau de ansiedade que a gente está vivendo. É tentar se acomodar com esse desconforto. É dizer mais ou menos assim, cara, tudo bem, isso é muito desconfortável, isso é muito desagradável, mas eu posso tolerar isso, né? Eu posso me abrir para isso, eu posso permitir viver essa experiência. E a partir daí, quando eu faço uma certa amizade com esse desconforto, é ali que eu tenho todas as possibilidades de encontrar ótimas saídas. Para lidar com o estresse, com a ansiedade, a lógica é a mesma. Se eu me meter tentando loucamente não sentir aquilo que me incomoda profundamente, eu só coloco gasolina na fogueira. Todo mundo já deve ter vivenciado a experiência de acordar no meio da noite e ter uma dificuldade de dormir novamente. Se eu luto contra a insônia vai me vencer. Se eu tenho uma atitude de aceitação e não resistência em relação à insônia, eu venço a insônia. É como o Gandhi falava, é o ahimsa, é a vitória pela não violência. E talvez a gente tenha que, de alguma maneira, ir contra toda a nossa orientação ocidental, toda a nossa orientação de alta performance. Eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar resolvendo e ter uma atitude da vitória pela não violência. E, por fim, perceber que a estratégia de regulação emocional ela não tem como fugir de uma visão filosofante, de uma visão existencial mesmo, né? Qual o motivo desse sofrimento? Qual o motivo dessa dor? Né? Como é que eu posso ressignificar essa dor a partir de uma visão filosofante? Ou seja, trazer filosofia para a nossa vida. A filosofia não está lá nas nuvens. A filosofia está no nosso dia a dia. Né? A gente pode aprender muito com pessoas que pensaram muito profundamente sobre caminhos filosofantes para as nossas grandes dores existenciais. Né? E numa atitude, né, de transcendência, né, independente de religiosidade, entender que a oração e o serviço também têm grande potência nas estratégias de regulação emocional. Na hora em que eu estou numa agenda de contribuição, na hora em que eu estou numa agenda de serviço, na hora em que eu estou prestando atenção na necessidade do outro, poucas coisas aliviam mais o meu estresse e a minha ansiedade do que isso. Então, uma atitude e é uma arma contra o estresse. Portanto, né, fazendo um apanhado, são muitas as sementes que a gente pode utilizar, são muitas as sementes que a gente pode cultivar nesse nosso jardim orientado a reduzir o estresse e reduzir as emoções difíceis. Não ter medo das emoções difíceis. As emoções nada mais são do que mensageiras. As emoções elas não são positivas ou negativas. Elas só são agradáveis ou desagradáveis e são mensageiras. Por trás de todas as emoções existem superpoderes que nos apoiam. Então, cultivar a atenção, cultivar a ecologia pessoal com ênfase na respiração, né? Cultivar a metacognição, né? Colocando o pensamento no lugar dele, desenvolvendo as chamadas virtudes do coração, sendo extremamente vigilante e zeloso com a nossa linguagem e trazendo a filosofia e a transcendência para o nosso dia a dia. Eu creio que essas são as sementes mais poderosas para a gente lidar
com nossas emoções difíceis, com os nossos desafios e com o nosso estresse. É isso aí, rapaziada.